Boa noite, pessoal. Vamos falar aqui hoje de conjuntos motorredutores, né? Aplicados aí na indústria como um todo. Desde a indústria alimentícia até siderurgia, mineração e por aí vai. Vamos falar aqui um pouco dos tipos, os fabricantes comuns e como buscar isso aí no mercado, como especificar de uma maneira simples e objetiva. Então, vamos lá, compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, vamos lá. Motorredutores, especificação e aplicação. Vamos falar um pouco de ambiente de trabalho, aplicação, potência, torque, relação de transmissão e mercado. Princípio de funcionamento, né? Motor elétrico acoplado no redutor, fazendo com que o giro do eixo do motor transmita movimento para a caixa de engrenagens, que é o redutor. Objetivo: transmitir potência e ou movimento, aumentando o torque na saída do redutor e diminuindo a rotação, que é a velocidade angular. Principais tipos de redutores / motorredutores, né, que a gente encontra no mercado. Redutor rosca sem fim, redutor de engrenagens helicoidais e eixos paralelos, também conhecidos aí como os pendulares. Redutores helicoidais, de engrenagens helicoidais e eixos coaxiais, redutores de engrenagens helicoidais e eixos ortogonais, e os redutores planetários, né, de engrenagem planetárias, que é aquele pinhão e tem as solares ali em volta. Principais fabricantes aí no Brasil, na América Latina, enfim, o que a gente encontra no mercado. Bonfilioli, muito bom. Nós temos aí Vex Estari, Nord, SEW e City. São alguns aí dos grandes fabricantes aí de conjuntos motorredutores. Rosca sem fim. A aplicação dele. Ele é muito utilizado em sistema de transporte de materiais, como correias, transportadoras, né, esteiras e mesas transferidoras. Principais benefícios: solução acessível, porque ele tem um baixo custo aquisitivo e também muito fácil de se encontrar em prateleira aí de fornecedores de até imediato. Possui baixo nível de complexidade de instalação, não requer muita qualificação ali do mecânico, do instalador no ato da instalação, tem elevada capacidade de carga de pico, né? Espaço de montagem minimizado, porque ele é bem compacto, vida operacional longa e diversas configurações de montagem. Aqui na foto, nós temos aí um exemplo de um motorredutor rosca sem fim, que ele está na forma construtiva com peça, né? Que é aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Configuração com base de apoio redutor, com peça. Mas ele pode ser fixado direto na máquina, ao invés de ser com peça, com flange aqui. Ele pode ter apenas uma tampa e do outro lado um braço de torque. Ele pode ter, ao invés de uma flange curta, ele pode ter uma flange alongada. Os pés, né, ao invés de estar nessa posição, eles podem ficar nessa posição aqui e o redutor estaria numa outra posição de trabalho, com o motor sendo montado na vertical. Enfim, existem inúmeras configurações aí de montagem. E a vida operacional desse conjunto motorredutor é considerada longa, né? Já tive alguns casos aí de experiência, até mesmo com clientes,
de pegar um dado de plaqueta de redutor com data de fabricação ainda da década de 90, né? E só agora o cliente aí tá fazendo a troca desse componente. Redutores de engrenagens helicoidais e eixos paralelos, né? Os famosos aí pendulares. Muito utilizado em sistemas de transporte de grãos, né? Conhecidos também como elevadores de caneca. Principal benefício: solução rentável, por conta do trabalho que ele exerce, o custo-benefício dele é muito bom. Otimização na montagem, é de fácil instalação, robusto, ele aguenta trabalho pesado e ambiente severo, dinâmico e de alta eficiência. Dinâmico porque, apesar de ser muito utilizado aí no sistema de transporte de grãos, né, que são os elevadores de caneca, existe também aí inúmeras aplicações. São muito utilizados também por conta da sua montagem com um redutor aí, formar um ângulo de 90 graus, né, sendo um formato right angle. Ele é muito utilizado aí em máquinas como reatores de processo, né, que fazem processamento aí de fluidos para a área de cosmética ou farmacêutica diversa. Temos aí o de engrenagens helicoidais e eixos coaxiais, muito utilizado em segmentos da indústria em que se trabalha com elevação e movimentação de carga, né, como ponte rolante, utilizado para movimentação tridimensional de grandes cargas e materiais de locomoção. Muito aplicado, então, nas pontes rolantes, principalmente no que se diz respeito à elevação, né, da carga, e não especificamente na translação da ponte, né, ou do carrinho. Lembrando que, nos casos de elevação, né, a gente fala não só do motorredutor, é necessário também um freio, né, um redutor acoplado a um motofreio, para evitar com que você tenha, que a sua carga, ao ser içada, ela tende a baixar quando o operador para aquele movimento, né? Sua carga não pode voltar. Principais benefícios aí desse redutor aí, né, coaxial: alto torque transmissível, altamente compacto, ampla gama de reduções, vedações especiais para aplicações ambientais severas, várias versões de saída e alta resistência a impactos externos, né? Por que a gente já tem aí a questão aí das vedações para aplicações severas? Imagina que a gente tem aí ponte rolante trabalhando dentro de coqueria, dentro de aciaria, dentro de alto forno, onde as temperaturas aí dentro do galpão, né, dessa área siderúrgica, ela pode atingir aí tranquilamente 60, 70 graus, 80 graus. Isso eu digo de temperatura externa, né? Então, temperatura externa, somado ao fator interno, que esse componente mecânico, ele tem uma temperatura dele de trabalho. Então, se você tem um ambiente externo muito quente, né, desfavorece a troca de calor. Então, o que causa uma pressão interna maior, podendo romper algumas vedações. Por isso que nesse tipo de redutor trabalha-se aí com vedações especiais. Pode ser, não é que trabalha, ele tem essas versões. Temos aí os redutores de engrenagem helicoidais e eixo ortogonal, muito aplicado no sistema de elevação e translação de equipamentos móveis. Aí já entraria na translação do carrinho aí da ponte rolante, fazendo a translação no movimento da ponte ou também do carrinho, que fica na estrutura parte de cima ali da ponte. Alto torque transmissível, altamente compacto, alta gama de reduções, também vedações especiais, assim como os redutores de eixos aí coaxiais, também para ambiente severo, versões de saída diversas e alta resistência a impactos externos. Por quê? Né? Detalhe importante. Por que veio esse alta resistência a impactos externos?
quem trabalha ou quem trabalhou dentro de um galpão grande, que você tem pontes rolantes fazendo levantamento e transporte de carga ali o tempo todo, você, em diversos momentos, você tem um impacto, né? Do baixar uma carga, do elevar uma carga. Quando a carga está estática, você começar ali a aceleração da sua ponte rolante, isso tudo gera um impacto ali inicial. Então, por isso. E aqui nós temos o planetário, muito utilizado em sistema de mistura de líquidos e ou compostos, desde a indústria alimentícia até a indústria cimenteira. Ideal para aplicações pesadas, onde choques mecânicos e impactos são extremamente recorrentes. Misturador de concreto, misturadores de massa, empresas aí que fabricam tijolos, bloquetes, na indústria alimentícia, né? Empresa para mistura de massa, aí a gente tem aí fabricação de massa de biscoito, de macarrão, enfim, uma série de locais aí que ele pode ser utilizado. Principais benefícios: alto torque transmissível, ampla gama de reduções, alta capacidade de cargas radiais e axiais, alto rendimento, dentre outros. Então, aí a gente já está falando aí de um motorredutor mais robusto, né, para serviços mais pesados, e eles possuem também versões de acoplamento ao motor hidráulico, né, que aí já são muito aplicados aí em máquinas e sistemas de perfuração de solo, onde você exige, né, um torque ainda muito maior. Só que, neste caso, necessário transmissão hidráulica, a transmissão do redutor através de um sistema hidráulico, por conta aí desses impactos e choques mecânicos. Como buscar o conjunto motorredutor no mercado? Bom, em caso de substituição de um conjunto aí já existente, existe sim a possibilidade de fazer uma conversão entre um redutor de uma marca, né, um conjunto motorredutor de uma marca e um outro. Porém, não existe equivalência. Por quê? Eles não são totalmente iguais. Características como dimensões, versões saída, tipo de montagem e eficiência mecânica e térmica são diferentes, né? São concorrentes, então são diferentes, os flanges de montagem são diferentes, as carcaças possuem design diferente, tamanhos diferentes e eficiência mecânica e térmica diferentes. Por quê? Talvez o princípio de funcionamento deles seja o mesmo. A engrenagem, os estágios, as engrenagens. No entanto, a usinagem das engrenagens, né, e esse engrenamento interno, o sistema mecânico funcionando como se os níveis de tolerância aceitáveis por cada fabricante, eles influem na questão do rendimento mecânico e térmico. Este caso específico é quando a gente já tem uma plaqueta. Aquilo ali já nos dá todos os dados para partir para uma conversão. Quando a gente não tem a plaqueta, caso aí de uma instalação primária, vamos seguir aí o passo a passo, né? Primeiro, identificar a aplicação. Qual a aplicação? Essas que a gente comentou nos slides anteriores. Transportador de correia, elevador de caneco, elevação de carga, translação de ponte, para mistura, para ambiente severo, não é? Enfim, primeiro passo, identificar a aplicação. Segundo passo, qual a potência, torque e velocidade final necessária para realizar seu trabalho? Quando você está projetando aí o equipamento, você precisa desses dados aí para estar fazendo aí, especificando seu conjunto motorredutor. E, normalmente, a base desses dados, o princípio dela se dá pela carga que você vai transportar, né? Qual que seria a base, por exemplo, de um motorredutor numa ponte rolante? Primeiro dado que eu preciso saber é quanto que minha ponte rolante vai elevar de carga.
Terceiro passo, como será a fixação na máquina, né? E qual o espaço permitido? Isso também é muito importante. Vai fixar na máquina por base, a base de fixação vai ser através do motor, vai ser através do redutor com pés, vai ser através de um redutor com flange, qual que é o espaço que você tem. Dependendo do espaço que você tiver para a montagem daquele conjunto, você consegue optar entre uma opção e outra. Tá? Quarto passo, definir posição de montagem, se vai carga de óleo, se não vai, etc. Isso aí já é coisas básicas, quando aí já está no final da especificação, na busca desse componente no mercado. Bom, esse foi o nosso papo de hoje aí, bem básico, bem objetivo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus.